3, 2, 1 e... Fala galera do PPD, estamos aqui mais uma semana, estamos de volta nessa parada. E o negócio é o seguinte, primeiramente, dei um tapa no Black, entendeu? Antes que mais alguém fale, a minha unha não tá grande, gente, ó, eu lixo ela não tá grande, só parece que ela tá grande, tá? Então ela não tá grande, tá? Porque meu irmão já veio falar isso comigo, já teve mais gente que veio falar isso comigo, não tem nada grande aqui não. Galera, primeiramente me desculpa, a minha vida tá uma correria, terceiro ano tá uma doideira. E velho, tá difícil de gravar, eu gosto pra caramba de gravar, mas tá difícil, mano, tá difícil. Enfim, eu tô voltando aqui agora pra falar de um assunto que meu amigo Joseph pediu, que é pra falar sobre a educação no Brasil. Então, vamos falar sobre a educação no Brasil. Só que agora no canal, depois de dar um tempinho aí, temos uma novidade. E você já sabe qual é. Então, toca a vinheta, papai! Bom, então falar então sobre a educação brasileira, né? Meu amigo aí pediu. E é uma coisa que realmente eu achei bem interessante, gostei da ideia para falar e refleti bastante. Bom, vamos pensar no seguinte: o Brasil é um dos maiores países do mundo. E o seu território é assim, grandiosamente precioso, né? Eu já vou explicar o que eu tô falando. É grandiosamente precioso. O Brasil tem riquezas naturais que você não vê em outro lugar no mundo. O Brasil é um país assim que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Que é do Amazonas. Espero não estar falando besteira, mas acho que é isso mesmo. O Brasil é um país que ele enche os olhos do capital financeiro estrangeiro. O Brasil é um país que desde a sua formação, desde o início, ele é explorado. Começou primeiramente com os portugueses, quando eles chegaram aqui, tomaram posse de tudo, falaram, não, agora tudo é nossa, nós que manda, vamos resolver essa parada aqui, saíram fazendo tudo que fizeram. Depois disso, depois que acabou o Império aqui no Brasil e que começaram período de república e tudo mais aqui no Brasil, o Brasil continua sendo explorado, não só suas riquezas, mas tudo que tem, não só suas riquezas naturais, mas também a mão de obra, que na época do Império começou a ser trazida mão de obra escrava, africana, de origem africana, e também eles escravizaram os indígenas e tudo mais, e o Brasil então já começou assim. E depois, com a formação da República, a gente teve também, né, várias formas de mão escrava na área da agricultura e tudo mais. E com tudo que o Brasil tem, já começou tudo errado, a escravidão e tudo mais. E aí veio República, e aí vieram italianos trabalhar em fazendas de cafés, e vieram alemães, e vieram gente do mundo inteiro para trabalhar aqui. E tudo já começou errado, porque o Brasil já começou com escravidão e já começou sendo o pobre explorado. Desde então, o governo, aquele que manda, que decide, que faz tudo, ele nunca deu a real importância para a população, nunca deu a real importância para aqueles que movimentam o Brasil, que é nada mais nada menos que a classe proletariada. Mesmo com várias leis que surgiram, salário mínimo, essas coisas básicas que para dar o básico que é de direito de todo mundo, o Brasil ele nunca atendeu realmente a demanda da população. O Brasil nunca foi um país de igualdade.
O Brasil nunca foi um país que se teve um investimento concreto na área da educação, né? Falando agora da educação, porque o Brasil já começou tudo errado e não teve alguém que veio e falou: não, agora a gente vai mudar isso aqui de forma dramática. Não, porque mesmo fazendo coisas para agradar a população, coisas que beneficiaram, sim, em certa parte beneficiaram a população, nunca teve a real mudança, porque o Brasil nunca, sabe, o investimento ele nunca foi concreto, sempre foi em partes, sempre foi aquele velho pão e circo, entendeu? E na área da educação não é diferente. O Brasil nunca teve o investimento que se devia ter na área da educação e até hoje não tem. Então, infelizmente, você tem uma educação precária, algumas regiões piores que as outras, e você tem uma vida desigual para aqueles que têm condições de pagar uma escola privada, com aqueles que não têm condições e que necessitam, que precisam estudar numa escola pública e que muitas vezes você mal tem aula. Então, assim, a educação no Brasil ela é algo precarizado desde a formação do Brasil, que a educação aqui ela não tem um nível de igualdade que era para ter. E eu falei dessa questão toda de colonização e tudo mais, porque o Brasil e das riquezas do Brasil, para deixar bem claro que o Brasil ele tem condições sim de oferecer uma educação de qualidade para a nação, uma educação gratuita que na verdade era para ser feito, mas isso não acontece, porque quem está lá no governo, quem está lá comandando isso, quem faz isso, cara, eles não estão se importando com isso, porque os filhos deles estudam em escolas privadas, escolas particulares, os filhos deles têm condições disso, os filhos deles não precisam de escola pública, e para eles não é benefício oferecer isso para a população, porque para eles a população ela não tem que ter uma boa educação, não tem que ter uma boa formação, não tem que pensar direito para continuar deixando eles no poder. É isso o que acontece no Brasil. É por isso que eles querem tirar filosofia, querem tirar sociologia, querem tirar essas matérias das escolas públicas. Para o pobre continuar sendo pobre, cada vez mais pobre, para o rico continuar sendo rico, cada vez mais rico. Então essa é a lógica no Brasil. Basicamente é isso. A educação no Brasil, ela é pão e circo. Você tem o básico que não vai afetar eles, que não vai fazer com que você pense para tirar eles do poder, porque a população ela tem sim o poder de fazer isso, de tirar eles lá do governo. Quando a população ela pensa, quando a população ela está bem instruída, ela tem sim o poder de fazer isso, porque isso já aconteceu em vários lugares do mundo, de tirar governo, a população, inclusive aqui no Brasil, já tiraram vários governos, né? Inclusive de formas erradas também já tiraram, né? Enfim, eu não vou tocar nesse mérito. Mas o que eu quero falar o que eu quero fazer você que está assistindo esse vídeo pensar cara, a culpa de tudo ser assim, grande parte dela é nossa, por não, muitas vezes não, tudo bem que né, muitas pessoas não têm uma instrução, não tem como a gente culpar a pessoa por isso, mas muitas vezes a gente também não procura saber em quem que a gente está votando. A gente defende umas pessoas que depois vão ser elas que vão ferrar com a gente, literalmente. Então muitas vezes a culpa também é nossa. E isso reflete na educação, isso reflete na saúde, isso reflete em todas as áreas sociais. Porque é aqueles que estão lá no governo, aqueles que estão lá no Senado, nas câmaras municipais, os que estão lá no Planalto, enfim. São eles que vão fazer as leis, são eles que vão, os que estão lá no tribunal lá, são eles que vão julgar, e é tudo da forma deles, porque não tem ninguém que os impeça, a não ser que haja uma instrução, o que não tem aqui no Brasil. Então a educação no Brasil ela não é simplesmente falha, ela não é simplesmente precária, ela é uma educação de pão e circo, porque eles fazem, entre aspas, aquilo que a gente precisa e na verdade o que eles fazem é o que eles precisam para se manter no poder. E muita gente acha que tá bonito, que tá bem assim, e não vê a real significância disso tudo. E defendem vários governos
que aí só fizeram isso, pão e circo, e continuam fazendo. Bom, eu queria deixar então essa reflexão. Cara, ano de eleição, velho. Pensa bem quem que você vai votar. Pensa bem no futuro da sua nação. E pensa bem também que você, população, você tem total poder de colocar e tirar quem você quiser. Basta você se instruir, tá bom? Então reflete aí. Muito obrigado aí você que assistiu esse vídeo. Já agradeço aí pelo like e por compartilhar nas suas redes sociais, porque você é o cara. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo e é nóis.